Vamos para mais um episódio! Vocês se assustam com vamos? Comentem aqui se assustam, porque aí eu revejo. Porque, gente, nada é fixo. A gente pode planejar, entendeu? Pode melhorar, tá tudo certo. Eu quero que seja bom pra todo mundo. Como vocês estão? Ai, eu gosto de perguntar assim, porque dá vontade de responder, não dá não? Por favor, não me deixa no vácuo não, vai lá comentar. Fala assim, eu tô bem, Pri, eu tô ótima, nossa, tô assim, tá... Inclusive, me chamem de Pri. Sabia que pouquíssimas pessoas ao meu redor me chamam de Pri? Eu tenho apelidos muito aleatórios. E aí, eu fico carente do básico, que é o Pri. Quase ninguém usa. Mas assim, quero saber de vocês, estão curtindo... Nossa, quase atropelei aqui o microfone. Estão curtindo os temas? Estão curtindo a terceira temporada? O que vocês estão achando? Quero muito saber se eu tô sendo assertiva, se eu tô errando. Ai, esse episódio é um episódio especial. É um episódio que vai ter até um selinho por aqui, ó. Selinho de embaixadora Emi Leves. Ai, eu tô muito nojenta com esse título. Tô muito feliz. Fiz um episódio aqui contando a minha história sem corte, porque eu tive que fazer um anúncio com um pouco de resumo, né? O que é muito difícil pra mim. Gente, o meu vídeo que eu compartilhei tem 3 minutos e alguns segundos, né? E assim, o original, assim, editar, tá assim, em 10 minutos. É muito difícil pra mim resumir coisas, cara. Que dificuldade eu tenho. Mas quem acha que eu estou falando isso aqui é baboseira? Quem acha que eu estou falando aqui e tô falando coisas aleatórias? Tá muito enganado. O nosso tema de hoje tem muito a ver com tudo isso aqui. Meus amigos, vamos falar sobre cultura brasileira. Gente, a ansiedade que eu estava pra gravar esse conteúdo, vocês não têm noção. Primeiro que eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Primeiro que eu sou uma fã número 1 de tudo que é cultural brasileiro. Então, assim, eu tava muito ansiosa. Primeiro porque eu tive acesso a alguns dados no ano passado, que eu, enfim, vou adentrar isso mais tarde. E me deixou muito curiosa. E eu falei, cara, eu preciso gravar sobre cultura, porque é um assunto que sempre me deixou encucada. E eu já quero começar sendo polêmica. Por que eu acho isso, né? Que considerei que essas coisas acontecem. Porque eu acho um pouco sensível às pessoas, eu não tô falando só agora na era da internet, não, tá? Isso acontece há muitos anos, inclusive na minha família eu tenho isso encarcerado, assim, inculcado. Eu noto que é um pouco assim, as pessoas se apegam muito sempre foi assim. Isso é com racismo, isso é com estereótipo, isso é com muita coisa. Sempre foi assim. Gente, não é porque sempre foi assim que não pode mudar não, tá? Não é porque sempre foi assim que a gente não pode melhorar. A gente pode se aperfeiçoar. Na verdade, a gente deve, né? Se atualizar, melhorar com o mundo. É meio que a lei da vida. Então, bora fazer sempre o melhor, que tem sempre como melhorar. Bom, primeiro eu quero trazer a definição de cultura. Por quê? As pessoas têm mania de achar que só o que é bom é o que elas gostam. Então, com música a gente é muito comum isso. Funk é de favelado. É de gente sem cultura. Nossa, eu quero morrer com isso. Como se funk por si só não explodisse cultura. Mas, enfim, baile funk existe, inclusive, gente, porque formas de se divertir ou eram muito caras ou eram muito longe. Inclusive, na minha época de adolescente, não tinham coisas legais pra se fazer no bairro. Hoje a gente vê muita coisa legal no bairro. Inclusive, eu achei tão irônico, cara, que quando eu morei no centro, os melhores shows e atrações da virada cultural foram pra Quebrada. Mas assim, demorou pra isso acontecer. Porque a ideia, o propósito da virada cultural é ter atrações que geralmente as pessoas não têm condições de pagar de forma gratuita. Só que, gente, é muito cansativo sair da Quebrada pra ir pros grandes centros e polos aqui de São Paulo. E eu tô falando de São Paulo porque é onde eu moro. Mas eu tenho certeza absoluta que isso é de modo geral em grandes cidades. Então é muito difícil. Eu conheço a cidade que os meus pais nasceram lá em Alagoa Nova, na Paraíba. E eu tive a experiência de ir pro maior São João do mundo em Campina Grande. E eu vi a diferença que era, cara, de Campina Grande pra Alagoa Nova é uma distância razoável. E a depender do horário, que é a festa vara à noite, não tem transporte público. Então é muito complicado você morar numa cidade menor. Mesmo que seja Nordeste, o caminho é árduo, é longe, é distante. Então, é gratuito? Beleza, é até gratuito. Mas é muito ruim de chegar. Então, a logística tem que fazer parte desse plano. Porque senão não faz sentido. A proposta é ter
atrações gratuitas para dar acessibilidade para quem não tem grana para investir nesse tipo de lazer no seu dia a dia. Ok, e do que adianta você trazer o artista, né? Oferecer um palco estruturado, facilitar o transporte. Então, a localização. E nisso foi melhorado bastante. Porque quando levaram pra quebrada esses shows, aí fizeram acontecer o que era pra ser feito. Que era o quê? Levar a arte pra população que é carente de arte. Então, assim, demoraram, né? Demoraram pra isso acontecer. Mas vamos lá, gente. Vamos parar com esse negócio de cultura de verdade é só aquilo. A gente tem mania de falar, ai, na minha época a música era assim. Eu me tornei a pessoa que fala isso. Ai, na minha época as músicas tinham isso, tinham letra e tinham paixão. Hoje é só assim, assim, assado e não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, quando você fala em forma de piada igual eu geralmente faço, eu não julgo. Porque tá tudo bem. A gente faz isso mesmo e é bacana. Agora, o que me irrita bastantão é quando a gente leva isso ao pé da letra. É literalmente só o que eu gosto. Eu lembro que quando adolescente eu tinha essa chatice com, por exemplo, as músicas que os meus pais curtiam, eu achava breguíssimo, chatíssimo, tipo, ai meu Deus, eu sou muito moderna. As coisas que eu gosto são muito mais legais. Hoje eu me pego nostálgica e curtindo muito mais as músicas que os meus pais me ensinaram a gostar do que as minhas que eu achava. É claro que eu sou muito eclética, então eu gosto muito de tudo. É muito difícil eu não gostar de algo que tá tocando, que tá curtindo e tal. Mas me incomoda muito isso, porque, gente, cultura, eu vou até ler pra não errar e a gente sair daqui com um aprendizado muito bacana. Eu espero muito que minha audiência seja vasta de variações de idades e tudo mais, isso é bem legal. Cultura, por definição, é o conjunto complexo de saberes, crenças, artes, leis, moral, costumes, hábitos e capacidades adquiridas pelo ser humano como membro da sociedade. Na época da minha adolescência, eu ouvia muito o termo tribos. Ai, a gente tem que encontrar nossa tribo. E eu lembro disso me incomodar bastante, porque eu era uma pessoa eclética do modo geral. Então, eu não tinha só um gosto, eu não tinha só um interesse. Logo, esse negócio de tribos me incomodava, porque tinha interesse só em um grupo. Porque às vezes, e assim, não é que eu também desinteressava rápido, porque eu gostava de ir pra igreja, por exemplo, mas eu não gostava só de ficar falando o tempo todo das mesmas coisas e só daquilo. Eu gostava de falar também de música. E quando a gente falava de música, aí também era outra dor que eu sentia. Porque eu era, pelo estilo e pelo gosto musical, muito considerada emo. Mas eu sempre fui fã de Joelma. Inclusive vou no show dela, tô ansiosíssima. Porque é um sonho de infância que eu tô realizando indo pro show dela. E assim, eu gosto muito também de Calcinha Preta, ao mesmo tempo que minha banda favorita, assim... É porque é difícil eu falar banda favorita, porque eu não tenho bandas... Eu tenho bandas favoritas de cada ritmo. Então, de cada gênero musical, eu posso até falar isso. Mas, de modo geral, eu não tenho uma banda preferida. Então, eu gostava muito do Red Hot Pepper. Sempre gostei da Red Hot. Mas, ao mesmo tempo, eu também gostava de Floribela, tá ligado? Então, tipo, eu ouvia muito que os meus gostos não faziam sentido um com o outro. Eu achava isso legal. Aliás, eu tava conversando com uma prima sobre isso essa semana. Eu tenho um problema seríssimo com uma palavra que eu não vou trazer porque não é o caso, mas eu nunca achei ruim ser chamada de estranho e esquisita. Porque pra mim era um elogio. Estranha, ser esquisita significava que eu não fazia parte de uma coisa igual a todo mundo. Então isso me atraía. Isso pra mim era um baita elogio. Me chamava de esquisita, eu ria. Eu falava, ai, para, sou mesmo. E é isso. E até hoje eu levo como uma coisa bacana. Eu levo como algo legal de ser chamada. Porque eu nunca gostei de ser igual a todo mundo. E isso não me tornava uma pessoa ruim. Ou se você for levar pelo lado ruim do significado, esquisita e estranha. Eu achava esquisito e estranho quem queria ser igual a todo mundo. Então, saiu uma calça na moda, eu não queria aquela calça. Talvez depois que passasse a moda, talvez eu quisesse. A depender da praticidade daquela peça e tudo mais. Mas, do modo geral, eu não gostava de me vestir igual a todo mundo, de ser igual a todo mundo. Inclusive, eu lembro que foi um divisor de águas quando eu conheci o grande centro de São Paulo. Quando eu comecei a visitar Paulista, até Pinheiros, assim, por mais que seja elite, eu percebia que a pessoa andava de cabelo colorido e ninguém olhava. Esquisito. Eu fui frequentar salões diferentes e aí eu via cortes de cabelo diferentes e ninguém ficava encarando aquela pessoa por ter aquele corte. Eu achei aquilo de uma magnitude tão incrível. Eu falava, gente, olha que legal, você pode ser alguém e ninguém vai te julgar por isso. É claro que, a depender de onde essa pessoa frequentasse,
ia olhar diferente. Mas eu lembro que quando eu cogitei pintar meu cabelo de azul, todo mundo no bairro estranhava. E muitas pessoas me chamavam de esquisita depois que eu pintei. Ainda mais a depender da idade, né? Que aí também tinha um julgamento de... Ai, jura? Nessa idade? Como se tintura de cabelo viesse com idade. Peça de roupa viesse com idade. Você vê uma pessoa mais velha usando uma roupa que ela gosta. Ah, essa pessoa não tem semancol. Gente, a roupa tem tamanho, não tem idade. Aquela pessoa quiser usar, é problema dela. Se ela achou que faz sentido. E depois que eu amadureci, eu entendi algumas coisas mais claras. Uma delas foi que eu tinha uma mania de julgar também. Uma pessoa gorda que vestia um cropped, uma pessoa mais velha que tava usando uma roupa mais curta. E depois eu entendi, depois de mais velha, eu tinha um sonho de usar um penteado, que eu vou até colocar foto em algum lugar aqui do vídeo. Era 2 coquinhos, basicamente, tipo o penteado da Pucca, sabe, do desenho? Eu sempre achei muito legal. Independente do cabelo colorido ou não, eu sempre achei muito legal. Mas eu nunca usei, porque eu sempre considerei um penteado meio infantil e achei que as pessoas iam fazer aquilo. Resumindo, deixei de usar um penteado legal, medo do julgamento das outras pessoas. E, gente, honestamente, do que importa o julgamento das pessoas? Ouvi muitas vezes de pessoas diferentes, tá? Não é só de uma, não. Porque quem me conhece vai pensar logo numa pessoa, mas eu já ouvi de muitas pessoas diferentes que assim, nossa, logo você é uma pessoa estudada, com pós-graduação, com graduação, sempre se mantendo atualizada, assistindo Big Brother. Se fosse a pior coisa do mundo, meu Deus, eu tô, sei lá. A galera considera, tem uma certa população que considera Big Brother como se fosse, sei lá, acho que pior do que droguilista. E assim, primeiro, eu percebi que eu precisava mudar o meu cenário. Eu tava falando de Big Brother com as pessoas erradas. Então, eu tava percebendo que eu tava errada. Num segundo momento, mas eu sempre critiquei. Quando essas pessoas falavam disso, eu falava assim, olha, eu gosto de dorama. E olha que eu já tentei, mas eu não gosto de dorama. Vou julgar quem gosta? Eu posso até tirar uma onda e tal, mas não querendo diminuir a pessoa por ela gostar. Tudo bem, cara. Não é porque eu não gosto que é ruim. Eu não gosto porque não gostei, não foi, entendeu? Inclusive, eu acho que é até bom eu não gostar de dorama, porque a galera que é viciada real, virou, tipo, um rolê sociológico que precisa ser estudado, inclusive. Inclusive, muita gente mais velha gosta muito de dorama. Acho isso muito maneiro. E eu queria até ver dados sobre isso, porque eu acho que é um bagulho muito legal, assim, de a gente conversar e ver o porquê de tudo isso e tudo mais. Mas eu acho muito bacana. E eu gosto de conversar com pessoas aleatórias, pessoas que gostam de dorama, mesmo não gostando de dorama, porque é legal você descobrir porque que a pessoa é tão apaixonada por aquilo. Às vezes, o que eu menos gosto naquilo é o que faz a pessoa se apaixonar por aquele estilo sei lá, de material, de você consumir de entretenimento. E eu acho curioso, e é bacana. Eu tenho uma tia que é viciada e ela fala o quanto é legal, porque cada dorama ensina uma coisa diferente da cultura deles. E é legal, porque quanto mais você consome isso, mais você quer literalmente viver aquilo. Então a galera que consome dorama quer consumir as comidas que eles consomem. E aí cresce esse movimento no mercado, e aí envolve coisas de economia. Gente, é um rolê, tipo, que fica gigantesco. Eu não tô fugindo do assunto, tá? Eu sei que eu falei sobre falar de cultura brasileira. Tô falando de dorama e vocês podem achar que Priscila tá ficando maluca e tá mudando o tema, mas eu não tô não, tá? Porque eu tô falando do que os brasileiros estão consumindo. Mas vamos lá, né? Se é coletivo, que raios as pessoas estão julgando o que o coletivo curte? Gente, eu entrei num grupo desde o ano... Foi ano passado? O ano retrasado? Acho que foi ano passado. Sobre... O tema do grupo, inclusive, nem é Big Brother. É que o interesse que assim, atinge a maioria que tá lá dentro é o Big Brother. Mas a gente fala sobre TV, basicamente. E, cara, eu sou uma pessoa que sempre fui muito fã de TV aberta. Eu sempre consumi TV aberta. É muito louco, porque quando eu passei a ter canal fechado, canal privativo, era muito louco porque eu consumia, né, as coisas que eu já conhecia um pouco e tal, e aí eu tive acesso, aí eu consumi, mas era muito louco que dava um certo horário, pô, tem que assistir tal coisa, porque existem coisas na TV aberta que é muito mais gostoso curtir ao vivo. Mesmo sabendo que a gente tem o Globoplay, que a gente pode assistir depois, inclusive muita coisa tem acesso gratuito dentro do aplicativo,
Mas tem coisa que a gente quer consumir ao vivo, a gente quer ter a sensação de ver aquilo na hora que tá acontecendo. Então eu acho isso muito legal e eu descobri um grupo que todo mundo curte a mesma coisa. E eu fico sempre questionando isso, cara, por que as pessoas julgam tanto? Tem a minha avó, por exemplo, e a minha mãe do coração é fã número 1 da Fazenda. Eu não consigo consumir Fazenda. Não consigo. Ah, porque a Fazenda é ruim? Cara, eu vou ter os meus prós e contras do porquê que eu não assisto. Mas eu vou garantir aqui pra vocês que não é porque eu não gosto que o reality não presta. Teve vários que viralizaram. Acho que teve 2 ou 3 programas que foram assim, digno de colecionadores. Assim como esse Big Brother de agora tá sendo isso, de colecionador. E, cara, tá tudo bem, sabe? Tipo, eu não vou condenar quem assiste. Eu não vou falar, nossa, que pessoa horrível que você é porque você assiste. Nossa, que sem cultura que você é porque você, não, que você assiste. Gente, pelo amor de Deus, é entretenimento. 2026. Vamos consumir o que alegra a gente, o que diverte a gente. Amo Big Brother, cuidar da vida dos outros. E nem é só isso. Antes fosse. Mas não é só isso. É trabalho. O Big Brother traz muitas coisas, muitas análises a gente pode fazer a partir dele, de várias coisas, de comportamento humano. A gente sempre fala que o Big Brother reflete o que tá na sociedade. A gente não precisa ir muito longe pra entender isso. E é sobre, cara, não tem como a gente fugir das estatísticas, sabe? Então eu gosto muito de trazer números. Por que as marcas investem milhões? Mano, o programa tem um rendimento de bilhões. Onde que vem todo esse dinheiro? Vocês têm noção que o prêmio não faz cócegas? E olha que a gente tá no ano que tá dando o maior prêmio, que é mais de 5 milhões. Não faz cócegas no orçamento do programa. O investimento é gigantesco. E por que é tão grande? Porque é uma vitrine gigantesca. E por que essa vitrine é tão grande? Porque a cultura brasileira consome esse tipo de entretenimento. Sabe? Tipo, por que a gente vai diminuir se é tão consumido? Aí vai também acontecer uma coisa que eu odeio. Cara, eu odeio muito. Que é a pessoa julgar, mas sempre fica sabendo das coisas. Gente, sério? Vamos parar de julgar e vamos consumir e todo mundo ser feliz. Teve uma vez que eu fui... Eu nem posso mencionar muito o que é, porque senão vai ficar muito na cara, ainda mais se consumirem meu conteúdo. Mas teve uma vez que eu fui num lugar de pessoas próximas. E aí eu soube assim, ai, meu marido não gosta que eu assista tal novela. Na época era Tieta. Ai, gente, sério? 2026! Não vamos fazer isso, não. Nem pedir o que a pessoa quer assistir. Ai, aqui na minha TV aberta não passa. Sério? Por quê? TV aberta é o maior contato que a gente tem com a nossa própria cultura e cultura próxima. Jornais, a gente sabe o que tá acontecendo no dia a dia. No trânsito, de violência. Os furtos de... Não, né? Os roubos de caneta emagrecedora têm crescido muito nos últimos tempos. Por quê? Isso reflete várias coisas, várias discussões partem desse tipo de estatística. E a gente só sabe se a gente consumir o quê? TV aberta. Isso do mundo faz sentido? Claro que faz, né? A gente precisa saber como tá rolando as guerras, o que tá gerando essa questão essa missão da NASA de visitar a Lua, o que isso impacta na sociedade. Isso é importante a gente saber, mas também é importante saber o que tá acontecendo no nosso bairro. Perfis pequenos que anunciam o que acontece no bairro crescem tanto. É importante a gente saber o que tá acontecendo na nossa rua. Teve uma vez que choveu muito forte, mas foi muito rápido. Caiu uma árvore aqui na avenida onde eu moro, também no domingo, e eu falei, cara, e agora? Será que eu vou pra missa? Porque eu acho que pode empatar a minha volta, eu posso até conseguir ir, mas e a volta? O ônibus vai me deixar até antes da queda da árvore, mas como é que ele vai passar? Qual vai ser o caminho de retorno que ele pode fazer? Será que vai ter? Tem uma página que eu sigo, que é daqui do bairro, mostrou que já estavam recolhendo e que até, sei lá, acho que 5 horas já tinha resolvido. Eu saio de casa antes das 5 pra ir pra missa, mas se até 5 horas resolvi, então dava super tempo, porque enquanto estavam resolvendo, eu tava lá rezando. Coisas que a gente não pode descartar. Ai, nossa, odeio ficar vendo coisas daqui, me limitam, e não sei o que lá, e não sei o que. Mas, cara, se você mora ali. Eu morava no bairro dos meus pais, Japorinha City, cara, aquela página salvava a vida da gente. Porque a gente sabia até o caminho que a gente pegava na volta do trabalho, porque ele anunciava onde tinha acontecido um acidente e tava travado. Gente, isso é cultura, muito cultura. Ah, mas eu não quero morar naquele bairro, eu quero sair dali. Tudo bem, mas enquanto você estiver ali, minha filha, vai ser útil. São coisas que eu, Priscila, como ser humano e cidadã do mundo, eu nunca vou entender. Quando a pessoa julga muito o outro. Cara,
Tá tudo bem você não gostar do que o outro gosta, corta o assunto se te incomoda falar sobre aquilo. Que pessoa chata que você só quer falar do que você gosta, né? Mas tudo bem, tá tudo certo. Eu fico pensando, numa roda de amigos, a gente sempre vai ter uns estilos meio aleatórios. A gente tem um grupão maior que gosta das mesmas coisas, mas a gente também vai ter coisas muito aleatórias. A gente vai ter que deixar de ser amigo por isso? Ai, gente, nada a ver. Então por que a gente vai fazer isso na vida? Com pessoas até às vezes estranhas, pra constranger a pessoa que tá falando ali. Eu me pego com vergonha. Por muitos anos eu fiquei com vergonha, inclusive, de falar que eu gostava de novela. E eu sou uma baita noveleira. Gente, eu amo noveleira. Eu amo noveleira. Eu amo gente noveleira. Mas eu amo novela. Eu até fiz um episódio sobre isso com o Daniel Taneno, que é outro noveleiro que nem eu. E, gente, meu sonho da vida era trabalhar em casa pra consumir novela uma atrás da outra. Começo com Terra Nostra e vai que vai, minha filha. Eu vejo todas que eu posso. Consigo consumir todas 100% todos os dias? Não. Trabalho, né? Eu tô em casa, mas eu não sou nenhuma encostada, pra não falar um palavrão. Mas, e sempre que eu tenho oportunidade eu faço isso. Sempre. Às vezes eu não consigo. Mas, cara, amo. As pessoas me tiravam onda, me zoavam por isso. Até que eu falei assim, cara, quer saber? Grandíssimo, foda-se. Se a pessoa não gostar. Eu não vou deixar de consumir por conta disso. E aí, uma vez, no dia que eu deixei o áudio aberto numa reunião geral da agência que eu presto serviço à noite, e aí ouviram e perguntaram, nossa, quem tá assistindo a novela? E aí eu ri e falei, pô, gente, desculpa, eu esqueci de cancelar o áudio, mas sou eu. E aí alguém antes de mim falou, com certeza é a Pri, porque ela é a maior noveleira que eu conheço. A primeira vez eu não fiquei envergonhada, porque eu falei, gente, sou mesmo. E aí uma galera surgiu de, eu também gosto muito, tá? Eu também tô aqui com a telinha no mudo, mas tá ligado. E aí eu comecei a reparar numa coisa que, cara, desde que o mundo é mundo existe. Tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, é sobre as coisas que a gente gosta, que nos fazem feliz. Porque vai ter as pessoas que vão fazer cara feia? Vai. Mas vai ter uma galera que tava doida pra compartilhar também, não tinha ninguém. É incrível como eu sempre solto que eu gosto de Big Brother, que eu gosto disso, que eu gosto daquilo. Vai surgir um Globo Lixo? Vai. Mas também vai surgir, caraca, eu também gosto muito, e vai me chamar no privado e a gente vai trocar ideia. Inclusive, já beberam água hoje? Olha, combinando com o meu coletinho. O cabelo hoje ainda tá bonito, mas quando chegar amanhã... Depois do segundo cardio do dia... Ai, gente, dor da mulher que é saudável. E agora eu sou mais sedentária, né? Aí, mano, a dor de quem é saudável. O cabelo não dura bonito, cara. Você tem que ficar finalizando toda hora. Gente, 2025, eu conheci o MM Isidoro no RD. E foi muito aleatório. Muito aleatório. Porque eu tinha acabado de ter uma crise de ansiedade... Tava com uma amiga, inclusive, Dani, que foi um baita suporte nesse dia. E no último dia do RD, na sexta-feira. E aí eu tava super mal, pensando, pô, além de ter acabado de ter a crise, eu com o sentimento que eu tava empatando a minha amiga, ela com medo de me deixar sozinha e tal, mas aí ela falou que não tinha se programado pra muita coisa e que não era uma questão ficar comigo, tipo, eu não tava atrapalhando o rendimento dela no evento. Um pouco mais tranquilo, e falei, cara, vamos aproveitar e fazer o que eu não fiz nesses 2 dias de evento, que foi dar um rolê aleatório no evento, sem compromisso. Já que deu essa bucha, vamos dar vamos só dar umas caminhadas. E nessas caminhadas eu acabei parando no stand do Canva, que tava lá, inclusive com um pato gigantesco. E uma coisa que aconteceu muito na RD do ano passado é que na própria feira de negócios tinham muitos polos, stands das próprias marcas com palestras aleatórias. E eu achei isso incrível. Pensei, cara, a fila tava pequena do Canva, eu falei, eu acho que eu vou entrar. Inicialmente, eu não vou negar, tá? A gente só trabalha com a verdade nesse podcast. Inicialmente, eu pensei, acho que eu vou fazer pelo brinde. Eu vi umas pessoas falando muito do brinde do Canva e eu não tive tempo de ir. E pra você ganhar o brinde, você precisava consumir algum tipo de palestra. Eu falei, vamos entrar. Eu nem tinha visto quem ia palestrar, sabe? Foi muito aleatório. E aí eu entrei no stand e tava o MM Isidoro. E ele começou com uma puta apresentação falando sobre o tema que seria cultura brasileira. Eu falei, caraca, eu tô na palestra certa. Não sei o que esse cara vai falar, mas eu amo cultura brasileira. Algo me diz que eu vou sair daqui extasiada. Feito. Ele trouxe muitos dados sobre cultura brasileira. E ele trouxe coisas que... Ele é pesquisador sobre isso, então ele fala muito sobre isso. Mas assim, o que me impressionou mais? Ele falou que esse tipo de caminho que o trabalho dele estava levando de pesquisa levou ele para caminhos muito incríveis, incluindo... Cara, ele recebeu a Viola Davis quando ela veio, sabe? Ele foi o cara que meio que norteou ela do que fazer, sugestões e tal.
E eu achei aquilo assim, caraca, o que esse cara não pode trazer de coisas incríveis? Então ele trouxe um dado como, por exemplo, o Nordeste é muito maior que muito país da Europa. O meu péssimo é de geografia, então se você for muito fera e tiver, nossa Priscila, que descoberta incrível, julga nos comentários e me gera engajamento, pelo menos. Sou péssima em geografia, gente, eu não sabia. Falou nisso que tem que o Nordeste é uma região de um país que é maior do que muito país da Europa. Cara, por que tem tanta marca querendo ser grandona lá fora e esquecendo de focar aqui? E aí, pensando nisso, ele trouxe, inclusive, produtos específicos que pensaram o contrário. Refrigerante Jesus. Você não encontra aqui em São Paulo fácil. Você pode até dizer que encontra. Tipo, tem lugar aqui, Priscila, que vende. Mas você não vai encontrar em qualquer mercado. É muito específico, ele é muito regional. Ao invés de ele ficar perdendo tempo pensando em fora, eu tô vendo, eu não sei se é porque eu comecei a seguir a modelo Micaele, ai meu Deus, que ela é belíssima, inclusive, a modelo pernambucana, ela meio que viralizou com esse rolê de modelo pernambucana. Ela mostra a vivência dela como modelo aonde ela estiver. Então, na Europa, o que ela faz quando ela vai para um trabalho lá na Europa? O que ela faz quando ela vai num trabalho aqui em São Paulo? Eu acho isso fantástico. E aí eu meio que tô apaixonada pelo estilo dela e pelo jeito que ela leva a regionalidade dela pra onde ela vai. Enfim, tô encantada com o trabalho dela na internet. Eu acho que o conteúdo dela é muito legal, inclusive recomendo. Vou colocar o perfil dela aqui na descrição. E aí a gente conversando sobre, e eu vendo esses conteúdos, consumindo e tal, ela comentou sobre algumas coisas que ela sente falta em alguns lugares. Eu também descobri estilistas. Então tem tanto gente que é estilista de bolsa, como é estilista de roupa. E ela consome muito. Ela é muito fã de um artista que cria bolsa, que inclusive fez uma linha só pra ela, que eu achei fantástico. Eu falei, caraca, e ela falou, é muito mais caro que muita Prada o produto dele. Mas por quê? Qual o cuidado que ele tem? O quão é rico, porque é feito à mão e cada peça é muito única, porque não vai ter outra peça igual. Porque ele usa a folha de uma planta X, PTO, que só tem no Nordeste. E eu fiquei, caraca, olha que incrível. Muita gente não dá valor. Muita gente não dá valor. Simplesmente porque é lá no Nordeste. Não valoriza. Eu fui num café com empreendedoras que uma palestrante falou uma coisa que eu achei muito, muito bacana também. As pessoas não dão valor quando é gratuito. Eles estavam lançando um clube, né? E aí o clube ia ter um valor simbólico lá e tal, que eu achei até bacana. E elas falaram isso, tipo, é isso, as pessoas não valorizam quando é gratuito. Então a gente tem que dar um valor, porque se for gratuito... E é verdade, quantos aulões de pessoas magníficas que sabem super de muita coisa bacana e as pessoas não vão. Eu mesmo tô interessada fui convidada para dar um aulão e eu tô super interessada e empolgada de fazer, mas ao mesmo tempo tô pensando, compensa? Vale a pena? Vai fazer sentido? Não sei. Então, às vezes, marca, compensa mais você focar aonde você crescer de fato. Ele falou uma coisa muito bacana, inclusive na palestra dele, que me encantou. Porque ao invés de você pensar em ser, sei lá, mega conhecido em São Paulo, você não pensa em ser mega conhecido no seu próprio bairro, onde as pessoas às vezes nem sabem que você existe, sabem que você oferece um serviço bacanão pra eles. E eu fiquei pensando nisso, falei, caraca, é verdade. A gente fica pensando tanto em ganhar o mundo, às vezes o país inteiro, eu quero ser... As marcas vivem falando isso, né, principalmente nacionalmente falando. Eu vendo pra todo o Brasil, é pra todos os brasileiros. Mas você sabe como o nordestino consome produto? Vocês sabem que estilo de vida um nortista tem pra saber assim se o seu produto serve pra ele? Será que serve mesmo? Às vezes pro paulista ou pro paulistano. E aí o seu bairro, cara? Quem te conhece lá? Perdendo um público gigantesco, sabe? E eu fico chocada com essas coisas porque ele falou uma coisa que é verdade. É uma coisa que tem crescendo muito. Cara, inclusive eu fiz esse roteiro, acho que no início do ano, no final do ano passado pro início desse, porque eu me baseei na palestra do Isidoro, então, tipo assim, tem muito tempo. E agora explodiu muito mais esse tópico, que é as novelinhas verticais que vem crescendo no Brasil. Viciada em novela. Eu vejo qualquer cena, parte 2, eu já vou atrás. Eu nem disfarço.
E quando eu vi esse estouro das novelinhas verticais de frutas, querida, eu não pensei duas vezes. Eu vi a primeira parte. Na verdade, antes das frutas, o que me impactou primeiro, as frutas foi primeiro, mas logo em seguida foi das princesas da Disney da Quebrada. Gente, aquilo é fantástico. Achei muito legal. Rapunzel, a Rapunzel de Encantados, a nova versão. Branca de Neve e Cinderela indo pro baile funk, gente, tudo pra mim. Falando gíria. E eles falando ritmo de quebrada paulista mesmo. Então, assim, eu fiquei encantada, eu amei. Realidade, foi da onde eu vim, periferia. Sim, agora tem o dos diamantes e bijuterias. Adoro! E é viciante. E eu vi uma discussão de pesquisadoras falando sobre o perigo disso, porque elas são curtas, histórias fáceis de consumir, mas ao mesmo tempo muito misóginas, porque muitas têm cenas de violência, tem cena de maus tratos, e assim, a gente tá voltando a normalizar isso, e é uma discussão válida. Eu vejo muita gente que pode falar assim, ai, pelo amor de Deus, é só uma novela, um consumo idiota de inteligência artificial. E tá retratando nossa realidade, e será que isso é legal? Será que isso é bacana? Será que a gente não tá retrocedendo um pouco em discussões que a gente já tava querendo falar um pouco? Pode ser que será que não é por isso que elas estão tão famosas? São questionamentos que a gente tem que fazer. Mas por que viralizou tanto? Inclusive tem uma história que começou, que teve uma empresa que lá fora quiseram fazer essa brincadeira com frutas de uma série que tava viralizando. E aí eles quiseram fazer uma adaptação pra tirar uma onda, porque tava muito viralizado, né? E aí quiseram fazer uma onda, só que explodiu pro mundo inteiro, brasileiro, né? Dando nosso toque especial. Quis fazer uma adaptação e deu no que deu. Mas, gente, é normal isso acontecer. A gente gosta de se identificar nos materiais. Então, é que nem eu falei, por que eu me interessei pela historinha das princesas? Porque eu me identifiquei, eu vim da periferia. Eu ouvi as pessoas falando daquele jeito e aquelas gírias. Então, eu quis consumir aquilo, achei engraçado. Então, é isso que a gente tem que ver também. E é muito legal ver as adaptações. Como é que a princesa com história tal se envolveria num contexto X? Eu achei muito interessante. Isso traduz muito sobre cultura, sobre o que a gente consome. Porque Vai na Fé ficou... Eu falei muito disso no episódio da novela, de novelas que eu fiz com o Daniel. Por que Vai na Fé estourou tanto? E estourou tanto porque a gente estava se reconhecendo ali. A gente se reconheceu como pessoas periféricas, a gente se reconheceu como muitos personagens negros na novela, como protagonista. É isso, gente. Não tem como a gente fugir da nossa realidade. Aí eu me senti na própria Nega Jó agora, falando sobre pessoas negras e sendo uma pessoa branca, mas tô falando de um modo geral, né? Não tô falando de mim. E os dados não mentem, galera. As novelas são mais realidade para a classe mais baixa da nossa população há anos. As verticais existem, inclusive, desde 2022 pelo Kawaii. Eu quase tive o Kawaii por conta desse tipo de conteúdo. Porque eu amo! Ainda mais histórias curtas. As novelinhas da Globo, eu confesso que eu não tô consumindo muito. Inclusive, a primeira que lançou foi com a Jade e tal. Porque eu já tenho uma questão com o algoritmo. Entrar no Instagram é difícil sair, cara. Eu tava conversando isso com uma amiga, inclusive, que ela falou que não tinha entendido ainda esse rolê todo das frutas. E eu falei pra ela, eu tentei explicar um pouco e eu falei pra ela, cara, mas é um problema mesmo, porque eu entro no Instagram com um propósito e às vezes eu saio dele sem concluir o meu objetivo e fiquei lá porque o algoritmo força a gente a ficar e é muito difícil. Cheiro da Pri!